Muito boa noite, obrigado a todos que ouviram alguns dos meus vídeos, ou todos, né? Hoje estaremos produzindo o 17º vídeo, né? E antes de começar a leitura onde paramos, que a sequência terminando em Gálatas seria Efésios, eu achei aqui a parábola, né? Ou a passagem do rico e do pobre, do mendigo, Lázaro. Então a gente vamos ler em Lucas capítulo 16, o versículo 19 ao 31. 16, do 19 ao 31. A parábola do rico e de Lázaro. É uma comparação? É parábola? É real ou não é? Quando fala comparação, a gente não pode deduzir se é falso ou verdadeiro, é comparação. Se está na Bíblia é para acreditar, não é para ficar blasfemando contra a Bíblia, né? Porque ela é a palavra de Deus, mesmo que tenham Deus, né, do nosso Salvador, do nosso Criador também, o Pai Celestial, não podemos duvidar. Mesmo que tem muitas e muitas alterações, existiu sim nos nomes e também em algum dos conteúdos. Muitos livros foram tirados também. Mas ainda existe coisas muito boas para a nossa salvação. Vamos lá. No versículo 19, o capítulo 16 de Lucas. Vamos ver o que fala. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. Parada importantíssimo no versículo 22. Morreu o corpo, deitou na terra. Certo? Mas aqui, para nossa inteligência ou não, para nossa dúvida ou não, esclarecimento também, assim que morreu o indivíduo, né? Um foi levado, aqui no caso do mendigo, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso. Não estou falando do paraíso, estou falando do Espírito, mas lá em João, deixa eu ver, em Coríntios, capítulo 12 ou 14, coisa assim, acho que é o 12, tá? Ou o segundo ou o primeiro. Reparem vocês aí, não vou procurar não, que o assunto é Espírito de vida, né? Paulo mesmo falou, conheço um homem que há 14 anos, não sei se foi por espírito, se foi por mente, se foi Deus que pegou para a mão, levou ele ao paraíso de Deus. Lá ele ouviu e viu coisas que eram inefáveis, ilícitas para falar naquele momento. Ou até mesmo hoje muitas pessoas não compreendem que existem dimensões, planetas e elos e abismo. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele foi sepultado onde? No Hades. Muitos falam no Hades, que é levado também. A palavra não quis dizer levado para o inferno, lugar de tormento. No Hades, tá? Para o inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Quer dizer, Abraão consolando Lázaro, né? Ele ergueu os olhos, entendeu? Um pouco até meio perigoso eu tentar deduzir, mas eu não posso deduzir nada, que a Bíblia não é da nossa dedução ou da nossa interpretação, mas aqui ele olhou e viu Lázaro no colo, no seio, no peito de Abraão. Reclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. Olha só como é poderoso essa palavra. Neste conteúdo que ele disse, molhe a ponta do dedo, né? Então aqui o espírito, onde o estudo é espírito de vida ou espírito em nós. Agora aqui fala claramente do espírito que deixa nosso corpo ao longo de nossa vida, que é formado até por Deus, pelas nossas ações, e um é levado para lugar de paraíso, no seio de Abraão, segundo nossas obras, segundo de coisas boas que eu fizer, de coisas excelentes dentro do contexto da Bíblia, do Evangelho do nosso Criador. Certo? E do nosso Salvador, o Filho Messias. E aí, se eu fizer tudo que é mal também, hoje a palavra me julga. Hoje a palavra me julga digno de ir para o Hades, inferno, tormento, ou para o seio de Abraão, céu, paraíso. Uma dimensão, um planeta mais longe do que o do outro. E para esclarecimento de muitos, né, que ficam vendo vultos, imagens aí de pessoas que vou matar, é o meu forno lá que eu assei um bolinho, ele tá pum, esfriando, vai fazer vários barulhos, não posso parar o estudo por causa do meu forno que está esfriando, assei um bolinho para as crianças. Então, para matar 3, 4 coelhos numa paulada só, quando alguém chega a falar para você que a alma do pai dele, da mãe dele, do tio dele veio, foge dessa doutrina, porque Abraão, né, no caso aqui, a Bíblia vai explicar que quem está lá não sai, não tem poder nenhum para sair. Quem que faz então? Israel? Não gosto nem de falar o nome desse sujeito. Não é Deus não, tá? E não é o ser que morreu não, porque Abraão vai falar já que não sai um para lá nem outro para cá. Espírito de enganação está na terra, os iníquos. Tá ok? Então vamos lá. No versículo 25 que se segue a leitura de Lucas 16. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Atormentado por quê? Porque aqui atrás, Lázaro foi jogado ao portão do rico. E alguma vez aqui falou que o rico foi lá colher ele, dar de comer. Alguma vez a Bíblia aqui falou que ele foi lá vestir ou sarar a úlcera, assim como o filho pródigo fez com aquele cara que foi achado quase morto pelos salteadores, os ladrões. Não, ele jogava ali como cachorro, Lázaro queria comer. Vai ter versões aí falando que ele ainda excomungava, né? Maldiçoava o pobre, o Lázaro. Então, só porque ele era rico ele foi para o inferno, para o tormento? Não, porque ele era ruim mesmo, né? Em outra passagem lá em Mateus vai falar quão difícil é entrar um rico no reino de Deus, né? Por quê? Agarrado na sua riqueza, confia demais nos seus bens, no dinheiro que tem para pagar um médico, na capacidade de comprar as pessoas por um preço. Aí eu dentro do detalhe, não é porque ele é rico que ele tem que ir para o tormento, é porque eles desprezam a Deus, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Criador. E tanto quanto o Filho, o nosso Salvador, nosso Messias. Por esse motivo, o rico que eu falo de dinheiro, mas o rico de ignorância. O rico de ignorância e de arrogância, maldade. Isso sim, ele é lançado no Hades. Somos julgados hoje pela palavra de Deus.
ok? Vamos para o versículo 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Abismo? Dimensão, espaço, uma escuridão, talvez um buraco ou uma altura, um elo gigante. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, não pode. Nem os de lá passar para nós. Matamos uma charada na Bíblia. Acreditam na Bíblia. Acreditem no Pai Celestial, no nosso Criador. Se você estiver vendo o vulto, achar que é do seu parentesco, que é do teu queridinho que morreu, não acredite, não dê ouvido, clamem ao Pai Celestial e expulsem. É o iníquo, se fazendo de ente querido seu. Não dê ouvido. Até porque eu também, muitas vezes, escuto alguma coisa, quando eu me deixo levar por ignorância, eu sofro até a consequência disso. Né? Mas quando eu falo Pai Celestial, repreenda em nome do seu Filho amado, Yeshua, né? Nosso Salvador. O versículo 27, disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que mande Lázaro aí, o pobre, ir lá na casa do meu pai, para falar, né? Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho. Para que eles dê testemunho. Manda Lázaro lá então. Ou seja, fala para Lázaro ir lá, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham eles para este lugar de tormento, o inferno. Tormento, meu amiguinho, ele existe, ele vai existir. Faça o bem segundo as Escrituras e seja salvo do inferno, do tormento. O seu espírito, aqui nosso assunto é o espírito de vida que está em nós. Um dia esse vídeo vai atingir mais pessoas. Um dia os estudos que eu estou pondo aqui vai atingir mais pessoas e vai ser útil, né? 29. Disse-lhe Abrão, tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Esse acontecimento, essa parábola, que aqui eu acredito que é Jesus fazendo essa comparação. Eu não estou lendo tudo para dizer se é com certeza Jesus ou Paulo. Mas a parábola é de Jesus, de Yeshua, Yahusha, né? Ele fez essa comparação na antiguidade que aconteceu isso. Mesmo que seja na antiguidade, existe um elo entre paraíso e entre o inferno, tormento. Inferno quer dizer tormento, o Hades, sepultura, que seja. Tem um pessoal aí do Novo Mundo aí, eu não vou falar o nome para não ficar falando mal de nenhuma religião, que eles acham que não existe o inferno. Existe sim, tá? Faça por merecer ir para o paraíso, para o seio de Abraão, para um outro planeta, ok? Porque o Hades vai ser doloroso e triste. Não vai ser aquele fogo que fica queimando, que nem faz muitas ilustrações, não. É onde vai sofrer mesmo, é onde vai ter sofrimento, mas não vai ter fogo, lama, muitas versões errôneas. 30. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Tá vendo? Que acontecia que eles queriam que... e alguma vez nessas coisas que agora eu vou comentar aqui, nesses videntes que falam que veio, conversa com os mortos, eles falam disso? Se fosse verdade essas revelações aí desse espiritismo que está acontecendo aí, eles falam essa escritura? Não, onde eu estou aqui, meu Pai Celestial, que não, nenhum deles fala. Por quê? Porque não é verdade, é mentira, é engano. Sai fora desse ocultismo, desse voodoo aí, dessa bruxaria, feitiçaria, espiritismo errôneo, mentiroso, que eu tô ali, eu vi um de branco. Sai fora, irmão.
Corre, vaza desse engano. Porque aí veio, eu tô num lugarzinho bonzinho. Nunca vi falar numa televisão sequer um desses acontecimentos aí, até mesmo aí, eu não acompanhei também, né? Vou falar o nome desses espiritismo aí. Falar, olha, eu tô no inferno, hein? Escutem o evangelho do nosso Salvador, porque aqui é ruim. Eu nunca vi isso, nem ouvi, ok? Vamos aqui para o 31, finalizando este capítulo, este livro de Lucas. Aí eu vou dar uma lida vou parar aqui. Vou parar aqui neste último versículo. Amanhã ou depois entraremos em Efésios. Abraão, porém, lhe disse, no 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se as pessoas não escutam nem a palavra de Deus, vai ouvir os mortos? Vai ressuscitar e vai falar? E por acaso existe algum estudo que comprove, que fale o que aconteceu na ressurreição do nosso Messias, quando ele ressuscitou não, volta atrás. Quando ele foi crucificado, não houve um tremor de terra, abriu as sepulturas, não teve ressurreição de mortos? Alguém tem algum livro aí nesse mundo aí que fala o que aconteceu com os mortos? Se logo já não mataram de novo? Não adentraram a cidade de Jerusalém, aqueles que foi ressuscitado quando Cristo, nosso Messias, morreu lá no Calvário? Não se fala disso por quê? Porque o mundo iníquo não quer deixar você saber a verdade. Né? E o próprio Lázaro, aquele que morreu e depois Cristo, o nosso Messias, ressuscitou, o nosso Salvador ressuscitou. Logo não tentaram matar e mataram ele também? Para quê? Abafar a verdade. O iníquo não quer que você saiba a verdade. A verdade é isso. Quando você fala dela, você levanta-se. Se você se levanta contra um mundo espiritual, aí o bicho pega da expressão, aí a coisa fica feia. Se o Pai Celestial não me proteger, tô perdido. Então, sai do engano. Corre, foge do engano. Esse assunto de hoje vai ficar aqui, ok? Aí amanhã a gente vamos ainda mais entrar amanhã ou depois, continuando mais uns vídeos, mais uns 2, 3, e vou contar quantos versículos e quantos livros aprendemos isso. Que o Pai Celestial, nosso Criador, abençoe a todos vocês no nome do Filho Eterno, o amado Yahshua Mashiach, o Messias, o Cordeiro.